Você chegou no Diário do Multiverso. Eu sou a Hannah e vou falar sobre o homem que hackeou a nossa realidade. E se eu te dissesse que existe uma técnica capaz de te provar, de forma real, vivencial e inquestionável, que você é muito mais do que seu corpo físico? Não estou falando de crença, nem de fé. Estou falando de experiência direta. Uma experiência tão poderosa que chamou a atenção de agências de 3 letras extremamente poderosas que passaram a estudar, em segredo, como acessar outros planos de existência, espiar à distância e talvez até manipular a realidade. Mas como isso começou? Quem foi o homem que acidentalmente abriu as portas dessa nova fronteira da consciência humana? Hoje, você vai conhecer a história de Robert Alan Monroe, o homem que hackeou a realidade e foi hackeado pelas agências mais secretas do mundo. Robert Monroe não era místico, nem espiritualista, nem buscador. Nos anos 1950, ele era apenas um executivo bem-sucedido do ramo de rádio e televisão nos Estados Unidos. Um cara extremamente racional, pragmático e focado nos negócios. Até que, em 1958, sua vida virou de cabeça para baixo. Tudo começou com uma sensação estranha. Uma vibração intensa que surgia no corpo inteiro, sem explicação. Ele chegou a procurar médicos. A resposta? Isso é só estresse, só nervosismo. Mas Monroe sabia que não era isso. A vibração vinha, forte, constante, desconcertante. E numa noite, aconteceu. Eu estava deitado na cama esperando aquela vibração passar, quando de repente, senti algo tocando meu ombro. Olhei e percebi que era o teto. Eu estava flutuando, batendo no teto do meu próprio quarto. Quando olhou para baixo, viu sua esposa, deitada na cama, e ao lado dela, um homem. Se aproximou curioso e, para seu choque absoluto, percebeu que aquele homem era ele mesmo. Entrei em pânico. Pensei, eu morri, estou morrendo, preciso voltar. E então, nadando no ar, voltou ao corpo. Ele não sabia, mas naquele momento havia rompido, acidentalmente, as fronteiras da realidade física. Esse episódio foi só o começo. Monroe passou a ter centenas de experiências fora do corpo, espontâneas e, mais tarde, induzidas. Ele começou a mapear esse território desconhecido da consciência. Descobriu que, fora do corpo, havia lugares, entidades, consciências e realidades que desafiavam completamente tudo que entendemos como real. Ele interagia com o que chamou de outros locais e sistemas de energia. Falava com inteligências não físicas, visitava dimensões além do espaço e do tempo. Mas Monroe não queria que isso fosse apenas uma experiência pessoal ou mística. Depois de anos documentando cada detalhe de suas saídas do corpo, Monroe percebeu um padrão e se perguntou: se meu cérebro entra nesse estado antes de uma experiência fora do corpo, existe uma forma de induzir esse estado? A resposta foi: sim. Ele desenvolveu uma tecnologia pioneira chamada HemiSync, uma técnica de sincronização dos hemisférios cerebrais através de batidas binaurais. Funciona assim: um tom com uma frequência é enviado para um ouvido. Outro tom, com uma frequência levemente diferente, é enviado para o outro ouvido. Seu cérebro tenta compensar a diferença entre essas frequências, criando uma terceira frequência interna. Essa terceira frequência induz estados específicos de consciência: relaxamento profundo, expansão, acesso a outros níveis perceptivos e, eventualmente, a saída do corpo. Foi assim que nasceu o Gateway Process, um protocolo de treinamento que permite às pessoas expandirem a consciência, acessar dimensões não físicas e desenvolver habilidades como projeção da consciência, visão remota, exploração de planos não físicos, comunicação com inteligências interdimensionais. Se você acha que isso passou despercebido pelo governo, está enganado. Nos anos 70, no auge da Guerra Fria,
Os Estados Unidos estavam desesperados por qualquer vantagem. Descobriram que os soviéticos estavam investindo pesado em pesquisas psíquicas, visão remota, influência mental, espionagem à distância. A resposta dos SNE-1 foi criar projetos secretos como Project Stargate, Project Center Lane, Grill Flame, Gondola Wish, e foi aí que eles bateram na porta do Instituto Monroe. Em 1978, as agências de 3 letras e o Departamento de Defesa começaram a estudar e colaborar diretamente com Monroe. Eles queriam entender e, mais importante, replicar os efeitos do Gateway Process. Em 1983, um documento foi oficialmente produzido. Analysis and Assessment of Gateway Process, um relatório secreto encomendado pelo Exército dos Estados Unidos. Quem escreveu foi o tenente-coronel Wayne McDonnell, que analisou o método de Monroe sob ótica científica, filosófica e até quântica. O que ele concluiu? Que o espaço-tempo não existe como o percebemos. O documento era classificado como confidencial pela agência e foi desclassificado oficialmente em 2003. E que o Gateway Process permite, sim, escapar, pelo menos temporariamente, desse holograma. Segundo o documento, a consciência humana pode expandir sua percepção até alcançar a dimensão do absoluto, onde espaço e tempo não existem e onde a própria percepção cessa, pois o absoluto não gera hologramas de si mesmo. O relatório deixa claro: o método funciona. Pode ser usado para fins militares, espionagem, influência, coleta de informações fora dos limites físicos. O governo dos Estados Unidos não apenas estudou, como treinou soldados, agentes e operadores usando os áudios de Hemisync do Instituto Monroe. Eles criaram manuais, protocolos secretos, e aplicaram isso em operações reais. A consciência virou arma. Oficialmente, os programas de espionagem psíquica foram encerrados no início dos anos 90. Mas, como qualquer projeto de orçamento secreto, basta mudar o nome, esconder mais fundo e continuar. E a pergunta que não quer calar: se eles descobriram uma forma de acessar informações fora do espaço-tempo, será que realmente pararam? Robert Monroe não só não escondeu seus conhecimentos, como deixou um legado imenso. Ele escreveu 3 livros fundamentais: Viagens Fora do Corpo, Journeys Out of the Body, Jornadas Muito Além, Far Journeys, A Jornada Definitiva, Ultimate Journey. Seu instituto continua ativo até hoje, formando milhares de pessoas no mundo inteiro na arte de expandir a consciência e acessar as realidades não físicas. O que muda na sua vida? Se você souber, vivenciar, que é mais do que seu corpo físico, que sua consciência transcende a matéria, o espaço e o tempo. Se a CIA levou isso a sério, por que você não levaria? O portal está aberto. A pergunta é: você tem coragem de atravessar? Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva. Deixe nos comentários. Você já teve uma experiência fora do corpo? Nos vemos do outro lado.